Oi pessoal, de volta. Tive uma pequena queda de energia. Parece que agora voltou. Estão me ouvindo? Se travar, pessoal, por gentileza, vocês me sinalizem aqui. Do ano passado para cá, ficou comum ter alguma queda de energia aqui no período da noite, mas pela manhã, primeira vez. Primeira vez que oscila. Mas vamos lá. Bom, então voltou, Júlio também falou que tá ok, Jane falou que tá ok. Beleza, então vamos lá tocar o barco, então. Bom que caiu no iniciozinho, né? Então dá para seguirmos em frente. Então seja muito bem-vindo, vou deixar registrado aqui minhas boas-vindas, né? Sempre o pessoal que vê a gravação. Então seja muito bem-vindo, prazer estar com cada um de vocês aqui. Estamos encerrando essa semana. Então nós começamos a semana com bate-papo e encerramos também a semana com um bate-papo, né? Então segunda e sexta, toda segunda e sexta às 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo com vocês no Despertar Consciente. Só na próxima segunda, tá pessoal, recadinho, na próxima segunda-feira eu vou ter um compromisso, não vou conseguir fazer o Despertar Consciente na próxima segunda. De sexta em diante voltamos normalmente com a nossa programação aqui toda segunda e sexta às 8 da manhã, ok? E o tema de hoje, diálogo interno. Então vamos falar aí sobre o diálogo interno. É um tema também que tem muita relevância aí para quem está buscando resultado, assim como os outros, né? Até brinquei um pouquinho antes do sinal cair, que eu sempre falo que o tema de hoje tem relevância com o resultado, mas é porque eu sempre seleciono a dedo cada tema para a gente bater um papo aqui e busco dar prioridade para esses temas que vão impactar. Alguns vão se amarrar com outros assuntos anteriores, então quem não assistiu os anteriores, quiser complementar todo o conteúdo, trago aqui, tem material já salvo disponível para vocês. Quem não assistiu, tá? Pode ficar aqui que você vai conseguir acompanhar. Eu busco sempre trazer cada assunto de forma fragmentada para que você não tenha que seguir uma ordem específica, entendendo a dinâmica de cada um, né? Mas claro que quem tiver a oportunidade de assistir os outros, eu faço também de forma que eles se complementam, tá? Então, vamos aí falar sobre diálogo interno. Bom, o que é um diálogo interno, tá? O diálogo interno nada mais é do que as suas personalidades internas interagindo. Da mesma forma que em uma conversa externa pessoas conversam e colocam um ponto de vista, vai ter gente que vai ter ideias similares, vai ter gente que vai ter opiniões contrárias a de outras pessoas, e ali pode virar uma discussão, muitas das vezes alguns conflitos, pode virar até uma briga. Isso acontece internamente com você. Um ponto muito importante, que aí não tem como falar de diálogo interno sem falar das sombras psicológicas. Então eu vou fazer uma introdução aqui sobre as sombras para vocês entenderem e como que isso esbarra no seu resultado através de todos os outros assuntos que eu busco trazer com vocês aqui. Hoje não é uma live de sombras, assim, depende, né? Porque tudo tem relação, poderia dar esse título também. Porque o diálogo interno nada mais é do que as suas personalidades interagindo. E essas personalidades que estão interagindo, algumas delas podem estar reprimidas. E essas personalidades reprimidas são as sombras psicológicas. Então vamos lá, vamos começar com a nossa introdução aqui. O que são então as sombras psicológicas? Sombras psicológicas é tudo aquilo que o seu consciente e o seu inconsciente joga para debaixo do tapete, tudo aquilo que é reprimido. Pode ser uma vontade, um desejo, uma crença, um condicionamento, um comportamento, emoções, uma situação do passado, uma situação presente ou uma situação do futuro. Então a pessoa pode projetar um possível cenário do futuro e ela pode negar essa realidade, independente se ela aconteça ou não, isso pode virar uma sombra. Então tudo que vai sendo acumulado para debaixo do tapete vira uma sombra reprimida, sabe? E essa sombra, ela ganha vida. E ela ganha vida e é alimentada com emoções e sentimentos. Então, a partir do momento que você vai dando vida a essas personalidades, e essas personalidades vão nascendo em momentos específicos da sua vida, momentos onde você teve um forte impacto emocional, momento onde nasce um dilema, que nasce um problema, ou nasce uma sombra também, tá? Não que a sombra seja um problema. A sombra é uma extrema oportunidade de crescimento também, ok?
Mas eu não vou entrar nesses outros detalhes aqui, porque eu ainda estou preparando muito material para vocês, para explorarmos as sombras de uma forma bem profunda. Então vai vir muita novidade, onde a gente vai explorar isso de uma forma bem mais completa, ok? Estou só fazendo uma introdução para sustentar o nosso assunto hoje sobre o diálogo interno e como que você vai administrar isso no seu dia a dia. Então, quando você vai se fragmentando internamente, eu uso sempre uma analogia de um ônibus. Imagina um ônibus andando numa via, o ônibus só tem um volante e imagina ali uns 80 motoristas dentro desse ônibus, cada um querendo fazer uma coisa. Um quer virar para a direita, um quer virar para a esquerda, um quer ir de ré, o outro quer ir a 200 por hora, o outro quer ir a 3 km por hora, um quer com a janela aberta, um com o rádio ligado. Imagina só quem olha de fora esse ônibus deslocando pela via e aquela confusão lá dentro. Se tem um ônibus com harmonia entre esses motoristas, ele vai fluir perfeitamente. Agora, se tiver uma desordem nesse exemplo inicial que eu trouxe, imagina como que vai ser esse ônibus quem está olhando de fora. Ele vai subir no meio-fio, ele vai bater no poste, ele vai arrumar uma confusão danada. Por quê? A desordem interna dele vai refletir em uma desordem externa. Você vai ver esse ônibus amassado, mal cuidado, fazendo coisas incoerentes. Mesmo a hora que ele está indo para frente, ele está dando ré. A hora que ele está com a janela aberta, ele está com a janela fechada. Isso acontece com nós. O ser humano erroneamente acredita que por trás dessa carcaça, desse corpo físico, existe apenas uma personalidade fazendo escolhas. Mas não. Existem várias personalidades. Então imagina a confusão. Da mesma forma que é no exemplo do ônibus, imagina você, o seu corpo, um veículo que é influenciado pelas escolhas que você faz, as decisões que você toma. Para você decidir assistir essa live, você fez uma escolha. Para você vestir uma determinada camisa, o que você comeu, o relacionamento que você entrou, a faculdade que você fez ou a que deixou de fazer, o relacionamento que você terminou, ou que iniciou, ou que está mantendo a trancos e barranco, a sua questão financeira. Então, desde escolhas simples a escolhas mais complexas, desde escolhas que têm menos impacto na sua vida, desde escolhas que têm grande impacto na sua vida. Então, a nossa vida é uma sucessão de momentos. Estes momentos vão vir das escolhas que nós vamos fazer. Essas escolhas estão embasadas em razão e emoção, que eu busco sempre explorar aqui também. E quem vai ser influenciado por essa razão e emoção são as personalidades internas que você tem. Então, você, João, Maria, José, Francisco, você não tem apenas a personalidade João aí dentro. Você tem milhares de personalidades fragmentadas, aonde no seu CPF você assina como João. E essas personalidades estão fazendo escolhas, tá? E você vai vivenciando o resultado na sua vida conforme as escolhas que foram feitas, ou ou quando deixou de fazer alguma escolha, que também é escolha não escolher. Tá? Então, tudo que você está fazendo ou deixando de fazer e colhendo como resultado vem das suas escolhas feitas por personalidades internas fragmentadas. Quando você tem harmonia entre as suas personalidades, é onde que o seu resultado ele é sustentado. Agora, quando tem uma desordem interna, como no exemplo do ônibus, é onde que a vida da pessoa externamente pode estar bagunçada. E a pessoa fica tentando solução somente lá fora, sendo que a primeira ordem que ela tem que buscar é internamente. Então, se você pega nesse exemplo do ônibus, o que teria que chegar ali dentro? Um acordo com os motoristas ali para poder definir em que rumo, para que lugar que eles vão. Se tiver aquela bagunça no exemplo que eu trouxe para vocês aqui, o resultado lá fora vai ser bagunçado. Então o ideal é o quê? Eles chegarem num consenso, porque só tem um volante e as escolhas da confusão que eles estão arrumando lá dentro, quem vai pagar o pato é o ônibus, que ele vai amassar, vai bater, vai ficar parado, não vai chegar no destino, vai para o destino errado. Então, ou seja, no nosso exemplo, precisamos harmonizar esses ruídos internos. E quem que está discutindo ali dentro? As personalidades. Então, o diálogo interno são aquelas personalidades que você tem aí dentro, que por mais absurdo que seja para algumas das outras personalidades, principalmente a sua personalidade racional, que está mais atenta e consciente no dia a dia, as outras personalidades, por que elas muitas das vezes são incoerentes com o resultado? Porque quem está dirigindo
o pilotando aí, assumindo o volante do veículo do seu corpo, normalmente é a personalidade mais recente, a personalidade atual, a personalidade do adulto, né? Se você é um adulto que está me assistindo, se é um adolescente, é a sua personalidade de adolescente. Só que as outras que estão assistindo e dando palpite, dando pitaco, são personalidades talvez lá de 8, 10, 15, 20, 40, 50 anos atrás. E por isso que é absurdo o que muitas das vezes você costuma ouvir aí dentro. Porque quem está falando é uma personalidade que você até perdeu a identidade com ela, de tão distante que você chegou. Só que aí houve o quê? Uma fragmentação. E aí quem já me acompanha aqui, né? Nasce um dilema, nasce um problema. Quando essas personalidades começam a conversar aí dentro, é o diálogo interno. Então aquela vozinha que você escuta quando você vai fazer um projeto, e aí vem uma vozinha assim, ixi, vai dar errado. E não vai dar certo. E se der problema? E se não vier o resultado? E se fulano não fizer isso? E se não acontecer? Muitas dessas vozinhas é o e se, né? Então, essa vozinha é uma parte sua, fragmentada, que tem os seus motivos para pensar e sentir assim, por mais absurdo da outra personalidade seja, e que está rumo a um resultado, a um objetivo. Então, essa vozinha vai dar pitaco, vai dar palpite, vai sabotar, começa. Então, onde tem dois conversando, imagina você discutindo com alguém do lado de fora. Já dá um burburinho, não é? Agora imagina um estádio de futebol com todo mundo falando ao mesmo tempo. Cada um querendo uma coisa. O seu inconsciente não é o diálogo interno aí, dificilmente vai ser uma ou duas personalidades aí só interagindo. Tá? É muito mais do que um estádio inteiro, porque nós temos milhares de personalidades. A maioria está reprimida. É como se você pegasse vários estádios, jogasse tudo para debaixo do concreto e deixa um ou dois só interagindo ali, e em cima umas 4 ou 5 pessoas ali tentando seguir o rumo da sua vida. E aquele tanto ali interagindo e dando pitaco. Isso acontece na nossa realidade. Tá? Sabe onde é que você vai perceber isso? Nas suas noites em claro, quando fica com insônia, a vozinha que te acorda para poder tentar solucionar algum problema que não foi solucionado, ou alguma situação que está por vir ou acontecer, e aí fica tentando arrumar solução racional ali dentro, ou muitas das vezes atrapalhar o que talvez já decidiu que seja a solução e tem outra personalidade atrapalhando. Então esse diálogo interno é uma desordem das suas personalidades, tá? Trazendo uma definição para a gente ter um norte aqui, um rumo, tá? Não que outras definições estejam erradas, aqui eu busco trazer numa linguagem bem arroz com feijão, para não ficar só papo de terapeuta, ou papo de psicólogo, ou de quem trabalha na área, tá? Então, por isso que eu busco trazer numa linguagem bem arroz com feijão, para que esses assuntos muitas das vezes são rotulados que é um assunto de uma determinada área. Não, porque você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser filósofo, você não precisa ser da área para ter um diálogo interno. Você, diarista, médico, carpinteiro, eletricista, motorista de aplicativo, pai, mãe, filho, idoso, criança, vocês todos têm diálogos internos, e todos vocês têm seus desejos, suas metas, seus objetivos, e todos vocês têm diálogo interno. Se você não administra tudo isso aí dentro, o resultado vai ser lá fora. Quanto mais desordem interna tiver, mais desordem externa vai ser. Tá? Agora, Henrique, como administrar tudo isso? Tá? Simples, você já sabe fazer isso. Da mesma forma que você administra uma conversa externa. Quando você está num ambiente onde tem várias pessoas, você não escuta elas, você não dá sua opinião, você não interage. Tem gente que traz para fora também de uma forma desorganizada, né? Também não é a ideia, mas muitos conseguem, mesmo que seja poucas vezes, mas já conseguiu, ou pelo menos já viu alguém fazer isso lá fora, que é o que? Administrar uma conversa dentro de um ambiente. Quando você vai num ambiente ali onde tem mais pessoas, você não consegue administrar uma conversa, você sabe até onde ir e até onde dar uma pausa, você sabe o momento de se calar, você sabe o momento de se impor, você sabe o momento de ouvir o que o outro está falando, você ter a hombridade de reconhecer, opa, essa outra pessoa está certa no que ela está falando, né? Então tudo bem, né? Te dou razão nisso. Ou muitas das vezes, se a pessoa não tiver, você mostrar o seu ponto de vista para que a conversa tenha um intuito.
Não é porque quando uma conversa, um diálogo externo, ele tende a um convencimento, porque tem gente que conversa, mas ela conversa desde que a conversa vai ser só rumo ao seu objetivo. A pessoa não está disposta a ceder, ou é aquela pessoa que vai concordar com tudo por busca de aprovação, por medo. Então, ou seja, não é um diálogo, é só apenas um falando, ou apenas um cedendo, ou alguém tentando convencer e controlar todo mundo. Esse também não é uma ideia, não é uma proposta equilibrada. O ideal é o quê? É você interagir e que essa conversa, esse diálogo em grupo, leve a um rumo, a um objetivo. Quando todas as partes se entendem, pronto. Imagina uma reunião de negócios ali na mesa. A reunião é um excelente exemplo. Seria uma boa ideia. Porque muitas das vezes, quando é um diálogo em grupo, uma discussão política ou religiosa, ou por futebol, ou seja, por um problema familiar, é alguém tentando convencer o outro da sua opinião. Ou apenas acatando por medo ou por busca de aprovação, seja qual for o sentimento. Então ali também é um diálogo que costuma não dar muito certo. Nós vamos trazer uma proposta de uma reunião. Pessoas normalmente que vão para uma reunião têm um propósito e um objetivo definido ali e vai ter uma razão predominante na situação do que as emoções. Então aqui acho que seria um exemplo mais apropriado. Então numa reunião de negócio, quem marcou a reunião está com um propósito definido. A reunião não vai ali à toa, igual, por exemplo, você está numa festa de família, qualquer gatilho ali vira uma discussão familiar, né? Não, numa reunião normalmente ela é marcada com um propósito definido. Então vão sentar todos ali, cada um vai expor a sua ideia, alguns vão convencer, outros não, mas não é convencer, vai chegar a um consenso. Beleza, então definimos com base nessa reunião aqui que nós vamos seguir esse planejamento. Pronto, está resolvido. Agora imagina se ali cada um quer provar que está certo, ia ficar uma confusão danada, o projeto ia ficar estagnado. Então como que nós administramos o diálogo interno? Da mesma forma que em uma reunião. Primeiro você tem que ter um objetivo definido. Qual que é o seu objetivo? É emagrecer? Então a proposta da reunião é emagrecer. Então o que você vai fazer? Você vai verificar o que você já traçou o plano. Então não precisa nem você convocar a reunião não, porque a hora que você quiser fazer a sua primeira ação para emagrecer, vai aparecer uma personalidade aí dando pitaco, tá? Aí vai aparecer uma vozinha e vai falar assim, e se não der certo? E aí normalmente como é que a pessoa vai interagir com essa personalidade? Não vai sim porque tem casamento semana que vem, eu preciso entrar nesse vestido, vai dar certo. Isso não é um diálogo. Está tentando ganhar no grito com a outra personalidade. Não vai dar certo. Ela vai tentar, essa personalidade que está com medo de dar errado, ela tem os seus motivos. Só que a personalidade racional não perguntou ela o motivo. Imagina isso numa reunião. Imagina numa reunião a pessoa traz uma proposta, você fala com ela assim, cala a boca que vai dar certo. É o que eu estou fazendo. A reunião já foi por água abaixo. Em vez de você ter um aliado rumo ao objetivo da reunião, você arrumou um inimigo dentro da empresa. Muitas pessoas arrumam inimigos internos. Por isso que a sombra ela é taxada como ruim ou algo negativo. Ela não é ruim. Ela é uma pessoa que queria ser ouvida. Uma pessoa não, é uma personalidade que queria ser ouvida. Se ela fosse respeitada a sua opinião, e muitas das vezes a opinião dela está embasada num trauma, por isso que ela está com uma dor tremenda, e quando ela é silenciada por você mesmo, ela fica com raiva de si mesma e vira uma autossabotagem. Então, o que é o ideal se fazer? Como você agiria numa reunião? Imagine a sua vida como uma empresa e as suas metas e objetivos como pauta de uma reunião, aonde os colaboradores são todas as personalidades e a sua personalidade consciente é o diretor dessa empresa. Então você vai dialogar. Então vamos lá, se você trouxe então a pauta da sua meta, da sua empresa, sua empresa particular, seja emagrecer, então quando você define a meta, já está convocada a reunião, porque as personalidades vão aparecer na hora que você for tomar uma decisão ou implementar uma ação. Aí você fala, vou fazer dieta. E aí vai vir uma vozinha e vai falar assim, não vai dar certo. Então, como trouxe um exemplo negativo, agora vamos trazer para a solução, para vocês verem como dialogar. Tá, em vez de você falar assim, não vai dar certo, sim, eu vou fazer dieta, pronto, acabou. Dá uma corda para essa personalidade, conversa com ela como se você estivesse conversando com alguém na reunião. Por que não vai dar certo? Porque eu tenho a necessidade de ter que comer de meia em meia hora. Por que você tem a necessidade de comer em meia em meia hora? Com base em quê? Então ela vai trazer com base. Lembra que eu falei que fazemos ou deixamos fazer vai esbarrar em razão e emoção? Então pode ser uma razão que é uma crença.
Talvez uma crença fundamentada naquilo que a mãe falava, você tem que comer toda hora, menino, come pra você ficar fortinho. Então talvez a personalidade de uma criança que ouviu a mãe falar que tinha que comer toda hora. Então ela está pegando uma verdade da mãe, trazendo para si mesma, buscando a aprovação da mãe, querendo comer de meia em meia hora. E agora quando a personalidade consciente quer fazer uma dieta, essa personalidade dessa criança interior aí, que busca a aprovação da mãe comendo de meia em meia hora, ou porque simplesmente ela acreditou nisso, ela vai sabotar. Então você explica para ela, fala assim, não precisamos comer de meia em meia hora. Lembra aquele livro que eu li lá atrás, aquela live que eu assisti, aquele médico que deu uma orientação, aquele estudo que eu pesquisei, que mostrou que o corpo humano não precisa de comer de meia em meia hora, tem um tempo maior. Sabe aquele documentário que eu fiz? Tem gente que faz jejum e consegue sobreviver e a saúde até melhora com isso. Então qual a necessidade de comer meia hora? Percebe? Dá pra gente fazer uma dieta aqui, abdicar desse alimento? Ah, legal, verdade. Então em vez de você ganhar no grito, você acabou de arrumar mais um aliado. Então a personalidade queria fazer dieta, agora tem mais uma personalidade junto com ela. Se fosse só aí tava bom, né? Mas aí a hora que você for, vai vir outra. Ah, mas não vai dar certo essa dieta não. Por quê? Agora você já está interagindo com uma outra personalidade. Talvez ela vai te falar assim, ah, não vai dar porque como é que eu vou deixar de comer aquele pudim gostoso? Assim, tá, mas por que tem que ter essa necessidade de comer pudim? Ah, porque lá na infância eu era doido para comer pudim, meus pais não tinham condições de fazer. Então aqui, essa é uma personalidade embasada numa carência, de uma falta, de uma escassez financeira e material lá atrás. E essa pessoa hoje está tentando compensar, querendo comer, porque ela não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, com medo de voltar naquela dor lá atrás. Então, ali você traz argumentos ali. Olha, lá os pais não tinham condições, agora eu tenho. O fato de fazer essa dieta não quer dizer que nunca mais vai comer pudim. Lembra o fechamento, o extrato, o último salário que eu recebi? Olha, eu tenho condições de comprar um pudim mês que vem, não preciso comer um pudim de meia em meia hora. Então vamos seguir o corpo aqui, essa meta, tá com o corpo legal, e lá na frente comer um pudim de forma organizada, estruturada, consciente, sem ser para compensar as vezes que não comeu lá atrás. Essa personalidade, então já começa a entender, já são 3. Aí já vai vir uma outra que fala assim, mas isso aí, se eu emagrecer, eu vou chamar a atenção. Aí você pergunta para ele, qual o problema em chamar a atenção? Mas eu posso ser violentado, posso ser abusado. Então já tem uma personalidade que está com medo de uma violência. E essa personalidade prefere estar acima do peso, porque ela entende que estar acima do peso é uma forma de proteção. Então você já vai dialogar com essa personalidade. Essa aqui talvez já está trazendo uma justificativa um pouco mais forte. Talvez não vai resolver só com diálogo, porque talvez ela sofreu violência lá atrás. Então essa aqui talvez vai precisar de uma terapia para poder trabalhar as emoções lá atrás, para poder elaborar. É como se fosse um resgate. Quem já participou aqui de resgate em alguma instituição religiosa? Tem pessoa que você vai ali para fazer um resgate, que você apenas dialogando com ela, você vai conseguir resgatar ela. Tem pessoa, por exemplo, que está num vício, que você conversando com ela, ela entende, ela consegue sair desse vício. Tem gente que está numa dependência química tão grande que ela vai precisar de ficar um período de uma recuperação, de fazer algum tipo de tratamento. Então tem personalidade que você vai conseguir interagir de forma racional, que apenas com o seu diálogo, conversando com você mesmo, você vai conseguir resgatar essa personalidade. Tem outras que talvez sofreu tanto, que talvez vai precisar de uma recuperação, talvez vai precisar de um tratamento, talvez vai precisar até de uma ajuda externa, seja de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra, de um líder religioso, de alguém, vai precisar de alguém para poder ajudar. Não precisa, não é necessário, porque a mudança é você com você mesmo. Nada te impede de ter um apoio externo no caso de uma situação ao extremo. Então você começa a entender e começa a interagir, percebe? Olha como que é profundo tudo isso. Porque as pessoas não têm consciência disso, estão buscando, correndo atrás de resultados e não buscam interagir essas personalidades. E nem sabe que isso existe. E está apenas por tentativa e erro, tentando forçar um resultado com uma personalidade só, lutando contra várias personalidades internas que têm o seu motivo. E as pessoas vão só tentando ganhar as coisas no grito, na base do tem que ser, pronto, acabou.
e vai reprimindo ainda mais essas outras personalidades, gerando mais diálogo interno, mais ruído, mais conflitos. E esses conflitos internos são transformados e externados em consequências desequilibradas externamente. Por isso a importância de você se ouvir. E as pessoas estão tão perdidas em pensamentos que ela não escuta o outro lá fora. Se ela não está escutando nem o outro lá fora, ela não está escutando nem a si mesma. Observem isso quando estiver conversando com alguém lá fora. Quantas das vezes a pessoa não está prestando atenção no que você está falando? Quem comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já vivenciou alguma situação assim. Você está conversando com alguém, a pessoa está te dando atenção, daí a pouco a pessoa se perdeu em pensamentos, ela nem te escutou. Eu estou falando isso não julgando a pessoa que não te escuta, tá? É porque ela está com um diálogo interno ali muito forte. Não é que ela não está te valorizando. Só que aí começa, né? Então se você está conversando, o outro começa a te ouvir, aí ele começa a se perder em pensamentos, o diálogo interno dele está tão forte, aí ele não te escuta, e aí você começa, entra uma outra vozinha só, fulano não me escuta, tá vendo? Estou falando, nem me dá atenção. Quem que já está falando? Aí já entrou uma outra personalidade sua em ação. Você tem uma personalidade falando com o outro começa a se perder nas personalidades dele, não te escuta, as suas personalidades externas estão assistindo o outro não te ouvir, e aí vai começar a te falar, o outro já está de novo, não tá me ouvindo, ela já está de novo no telefone, lá já está de novo dando atenção para outra coisa, não me prioriza, não me valoriza. Quem está falando isso é o quê? Alguma personalidade que tem carência e sofreu com rejeição lá atrás, agora está se sentindo rejeitada pelo outro não ouvir. E aí começa a confusão aqui, daí a pouco até a pessoa que está falando já esqueceu até o que estava falando também, porque aí o outro perdeu em pensamentos ao ouvir, o de cá já perdeu no que estava falando e já começa a acessar agora a rejeição de lá de trás, porque uma outra personalidade jogou essa informação ali internamente, aí já começa a virar uma bagunça interna e já perdeu o propósito de tudo. Então olha a externação desse diálogo interno, que já começa com o problema de um diálogo externo. Então isso é como se fosse andar de bicicleta, pessoal. Vocês vão praticando, você começa a se ouvir, começa a treinar a ouvir o outro, começa a concentrar no aqui e agora, né? Por isso que meditação ajuda muito. Meditação você aprende o que? Silenciar essas vozinhas. Quem são essas vozinhas? Partes suas. E ali você começa, e o silenciar não é mandar ficar calado, é você não se envolver mental e emocionalmente e buscar ter um acordo com você mesmo. Então, à medida que você vai praticando isso, você vai vendo que você vai ganhando aliados internos e os seus resultados vão começar a fluir na sua vida. E para você ter esse entendimento, essa clareza, como eu disse, vai ter personalidades que você vai conseguir interagir e apenas com um diálogo racional você vai elaborar tudo isso. Outras, talvez você vai esbarrar numa personalidade aí que sofreu muito e está amarrada numa dor, em alguma coisa que vivenciou lá atrás. Nesse caso, a prioridade é o quê? Você curar essa personalidade. Terapia é uma forma para isso, entendeu? Então, a terapia é uma ferramenta para você tirar a emoção da jogada, para que fique a razão e para que você consiga resgatar essas personalidades, tá? A Jane colocou que sim várias vezes, a Cileia respondeu, é muito comum acontecer isso, uma metáfora costuma dizer isso mesmo. Então, a Cileia colocou aqui que ela está complementando a metáfora dela, né, que tem um passarinho que assopra no meu ouvido. Perfeito. Quem que é esse passarinho que assopra no seu ouvido? Porque nós temos personalidades boas também, tá? Eu estou trazendo aqui exemplos que tem um passarinho, tem a personalidade que assopra no ouvido, que é aquela personalidade que tem um intuito de te ajudar. Tá? Não que as outras também não, porque vai depender muito do que cada uma dessas personalidades passou em algum momento, né? Mas vai ter aquela vozinha que é a que vai te dar um empurrãozinho para você ir para frente, né? E vai ter aquela que vai te puxar para trás. Então, da mesma forma que numa reunião vai ter ali um colaborador ali invejoso que vai querer puxar o tapete, vai ter o outro que está querendo apoiar e dar um suporte. Isso acontece na administração interna também, tá? A Cileia colocou aqui, tem um passarinho que assopra no meu ouvido. Pois é, então já fica ouvindo o que esse passarinho está soprando no seu ouvido, se é alguma coisa que está te impulsionando, né? Traga essa personalidade para continuar interagindo e continuar te impulsionando. Se for uma que puxa o tapete, né? Busque entender a dor dessa personalidade, vai interagindo com ela.
Então, é muito importante vocês terem esse entendimento para vocês não passarem pela experiência brigando com você mesmo. Muitas pessoas estão tendo dificuldades no dia a dia porque nem sabe que isso existe. Então, se a pessoa nem sabe que isso existe, como é que ela vai buscar solução? Então, o primeiro ponto é esse, tá, pessoal? Comecem a se ouvir, e se ouvir sem julgamento, sem culpa, sem medo, sem ressentimento, porque as pessoas têm medo do julgamento externo, só que existe também um auto-julgamento, e esse auto-julgamento é pior, porque esse te acompanha aonde você vai. Tem gente que se limita de uma interação social para não ser julgado, para não ser inferiorizado, para não ser criticado, só que tem personalidade sua que te critica, tem personalidade sua que te sabota, que te julga, e essa acompanha você aonde você vai. Então, por isso que é importante você entender tudo isso, tá? O Júlio colocou aqui, gostei da técnica da reunião de personalidades, dando voz a cada uma delas. Pois é, essa é uma analogia que dá para vocês trazerem para o dia a dia. Levem a vida de vocês como uma reunião de negócios. E o objetivo, no exemplo de uma empresa, comece a ver qual que é o objetivo seu. É emagrecer, é ganhar peso, é constituir uma família, é sair de um relacionamento, é aumentar a sua renda financeira, é curar de uma doença, é melhorar a sua saúde, é adquirir um bem material, um carro, uma casa, uma moto, é educar o filho. Então, verifique quais são as suas metas da sua empresa pessoal e verifique como que estão os seus colaboradores internos. Vai ter muito qualificado ali para poder te ajudar e vai ter outros que sofreram tanto e que estão sabotando, bloqueando ou com medo desse resultado, né? Então, é importante vocês trazerem isso para o dia a dia de vocês, ok? Bom, então trouxe hoje um conteúdo mais racional, mais técnico, tá, para vocês. Nem todo problema é apenas racional, como eu citei aqui também, vai ter questões que são emocionais, por isso sugiro que vocês acompanhem os outros encontros que eu deixei já gravado, os próximos que virão. Então hoje eu trouxe uma linguagem mais racional, vai ter encontro que eu vou trazer no ponto de vista da sombra, vai ter encontro que eu vou trazer no ponto de vista emocional. Então eu vou trazendo sempre conteúdos para vocês irem complementando cada um desses conteúdos. Lembre sempre de saber qual que é a sua meta, seu objetivo, ok? Então, lembrando, na próxima segunda-feira não teremos o Despertar Consciente, na outra sexta voltamos normalmente, ok? Quem quiser dar profundidade a esses estudos que eu estou trazendo para vocês aqui, vai ter encontro em plataforma fechada e gratuito no Google Meet, tá? Então, estou trazendo um encontro por mês para vocês, o link eu deixo lá no meu grupo VIP, que é o grupo onde eu interajo com vocês. Se você não conhece nenhuma forma, nenhuma ferramenta para poder trabalhar as emoções, fica o convite para vocês participar desses encontros online, ao vivo e gratuito. Ali eu vou ensinar você também HQI, se você não conhece. HQI é a ferramenta que nós utilizamos na realidade, no cotidiano, na prática, para você mudar a sua realidade, tá? Então, quem não tem nenhuma ferramenta, nesse encontro você aprende a ferramenta de forma gratuita para você já ter uma forma prática de lidar com as suas emoções. Então você pode pegar todo o conteúdo técnico, racional e prático que eu trago aqui nos encontros para poder participar desses encontros ao vivo, onde você aprende a ferramenta para poder trabalhar com as emoções, porque como eu disse aqui, vai ter situação que talvez não é só um diálogo que vai resolver, você vai precisar curar de um trauma. Então, a HQI serve para isso como ferramenta. Se você já é meu aluno, meu cliente, você já tem a ferramenta, então nesses encontros também vocês podem participar para que eu possa te ajudar a fazer uma análise ali mais próximo nesse encontro. Se você está com uma demanda muito pesada, está difícil de caminhar sozinho, tem a opção do atendimento individual, pode entrar em contato comigo. E quem gosta de aprofundar nos estudos, meu curso de HQI começa minha nova turma no dia 16, quem quiser saber mais informações pode entrar em contato. E tem a nova proposta do meu novo projeto esse ano, para poder atender quem está com pouco tempo para estudar, mas não abre mão do conhecimento e quer aprender ou de forma direta e objetiva ou de forma profunda. Então esse novo projeto atende todo mundo, que é a Biblioteca Consciente. A Biblioteca Consciente é um espaço onde você, dedicando 40 minutos por semana, você vai ter acesso a conteúdos diretos e objetivos, bem elaborado, toda a estrutura do meu Despertar Consciente transformada em PDF, em
vídeo animado, onde vamos trazer para vocês todos os pontos bem diretos e objetivos. Vai ter a parte da biblioteca que é de livros, com resumo de livros, em PDF, em vídeo, em áudio, onde você pode também, dedicando ali 40 minutos por semana, você absorver todo esse conteúdo. E para quem quer a profundidade nesses estudos, tem também como você aprofundar lá, porque tem todas as minhas aulas completas e de forma organizada. O livro com os resumos tem o link para você adquirir o livro, se fizer sentido para você estudar o livro de forma mais profunda. Então, assim, é uma plataforma onde você vai ter de forma organizada e estruturada, tá? E o valor simbólico aí de R$ 25,55 por mês no plano anual. Então, assim, acessível para todos, vocês podem experimentar. Tá lá na bio do meu Instagram o link onde você tem acesso como se fosse um menu, né, de todo o formato do meu trabalho ali, onde você pode ir direcionando na onde fizer sentido para vocês. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram, deixa aí aquele joia, aquele coraçãozinho, isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho. Se você tem algum amigo, algum familiar que talvez essa mensagem possa fazer diferença para ele também, manda para ele. Talvez ele está com um ruído interno ali também, com os diálogos em desequilíbrio, manda que talvez possa fazer diferença para essa pessoa também. Beleza, pessoal? Beijo para vocês, gratidão aí por mais um bate-papo aqui com vocês, gratidão pelo carinho, pelo prestígio, um excelente final de semana para vocês. Estamos de volta na próxima semana aí, às 8 horas da manhã, na sexta-feira. Lembrando que segunda não vai ter, na outra sexta, ok. E já voltamos com a programação normal toda segunda e terça. E eu tô com algumas outras lives agendadas com amigos e parceiros, colegas de trabalho também, tá? Então essas aí eu vou divulgando nos meus stories, nas minhas postagens, as datas dos próximos encontros, ok? Beijo para vocês e até a próxima.